preso de uma forma que, rapaz, dá uma agonia. Que ele não desrosqueia. Eita. Nossa, não dá não. É horrível essa Dá não, a bosta. gente para em algum lugar aí. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um dos assuntos mais falados do momento, meus amigos. Que a gente ficou sabendo ontem na live, mas agora já tem um vídeo bala aí pra gente ver com vocês, que é um gorila versus 100 humanos. Quem vence? E obrigado por estar indicando esse vídeo aí, meus amigos. Exatamente. Pra não ficar por fora. É do canal do Ei Nerd Fit Biólogo Henrique, beleza? Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aí pra gente. E se você já tem uma opinião formada sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Nossa, eu acho que esse vídeo é polêmico, hein? Eu também. Meus amigos, a gente também tá fazendo live na Twitch, 7h30 da noite. Tudo que a gente assistir lá, a gente posta pra vocês no Cinefy, tá bom? Lá tem conteúdo novo diariamente. E também a gente tá com um canal de vlog aqui no YouTube. E lá sai vídeo dia sim e dia não, beleza? Verdade, meus amigos, não perca tempo que tá topzera, beleza? É isso, amigos. Simbora pro vídeo. Bora, meus amigos. Ô, louco. Da hora. Voltou, hein? Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro está debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou os 100 mais malucos, né? Não sei. Então vou tentar simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, acho galera. que não. Então acho que como pai das batalhas Deve mortais ser no um Brasil, 100, o Nerd tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão como uma batalha mortal lendária. Trunks, Peter aqui. Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar na jaula? Uma jaula com um gorila? Mas rapidinho, traz isso aí. Oh, man. Quanto de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem arma. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão, mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, ok? 220. Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. 85. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só para tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito e costas deles são desproporcionalmente enormes.
é se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. Isso é um gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha isso papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu. Vem ele, ó. Oh, man! É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal. Olha, a gente pressupõe que um ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tô sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, o gorila, pela sua musculatura, por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento para noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, nossa, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura! Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. Não.
Do peito, né? A altura Osso média pra entre caralho. homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros. Enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de puxa. vantagem. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens Esse é o vai problema. chegar. Um né? soco Os dele vários derruba homens vai 5, chegar. gente. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila. Como, por Eu tenho exemplo, uma as bolas, estratégia. né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara, pra chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente pra ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era. Isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, Nossa. o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeitos de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar Morde e tentar ele. agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, porra, vai ser Mas se igual... tiver o dente Pode- que nem o meu. Não vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago. que Morde a mordida bunda do dele, pode quero fazer. ver ele aguentar. E se isso tudo não foi Deixa suficiente assim, pra morder na achar bunda dele. impressionante, Olha isso, o Você dente dá uma maior que o olhada meu, comigo aqui na velho. mordida do Rapaz. animal. Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões, e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né? Em forma de faca que separam a carne dos ossos. Nunca vi Ele tem dente tão os grande. dentes Velho. molares para mastigação. Mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para O bicho deve morder até coco, quebrar o velho. crânio de um ser humano se ele o crânio, de fato não. mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo, onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí, a crista do Spectrum-Man, essa crista aí exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... Gorila. o homem. Hã? 100 homens. Eu sei. Você Falei. não- Quê? Falei. Acho que o gorila- Eu tenho uma Porque, estratégia. realmente, né, quando você olha para as capacidades do 7 gorila, segura o pé difícil dele, visualizar 7 um homem segura o de coisa frente com e isso. outro só soltando. Um monstro gigante, né? Não. O mito do King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. São A muita maior gente, fraqueza do velho. gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda.
mas como consequência ele cansa muito rápido. Aí, ó, é por isso que não os gorilas aguenta. estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Aí, Conclusão, ó, mesmo que você sedentário. coloque 100 homens bananada para lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, Eu acho que ele consegue numa uns luta, 10 no já máximo. deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Não aguenta. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar. Enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal, eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, Aí é tinha que só- trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, É. eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como. É muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens, já fica mais balanceado, né? Se fosse Então 10, vou jogar aí essa eu pra falava, vocês. caraca, Coloquem aqui beleza. nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra Batalha Mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de Batalha Mortal. Em breve Ah, vai voltar em força velho, total. que isso, Toca cara. aqui agora, se Não dá, inscreve no velho. canal, Não, ativa o velho, eu sininho. acho que o gorila vence. Então, Mais Sim. uma vez, Sempre vencedor. com papos legítimos. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Agora, que o gorilão é um bicho fortão, cara, isso ninguém pode negar. Porém, ele não foi o maior de todos os primatas. Existia um chamado Gigantopithecus, que era muito mais aparentado a orangotangos, que possivelmente era bem maior que o gorila e provavelmente bem mais forte. A gente estimou que o gorila era super poderoso por conta dos filmes de Hollywood. E, na verdade, eles não erraram. Ele realmente é. Mas ele não é o King Kong. Ah, e tem uma fofoca pra falar aqui. Não tem o gorila da bola azul? Pois é, cara. Então, sabe como é que ele faz pra manter as fêmeas? Usando a sua força, mantém o harém. E aí, é aquela história, né? Um fortão bombadão e... Pois é. Exatamente isso, é até vergonhoso. É até vergonhoso. Caramba, meus amigos. Ah, Ó, eu sabe qual é a minha achava ainda estratégia? acho que o gorila vence, cara. Sabe qual é a minha estratégia? Ah, qual? Revela aí pra gente o Que segredo nem, ó, de vencer o gorilão. um exemplo. Ele cansa rápido. Beleza, vai uns 3, pum, soca ele e volta correndo. E ele vai vir correndo e pum, soca ele de novo. Os outros vêm por trás, soca ele de novo. Daí ele vai cansar. Quando ele cansou, 5 fica nas pernas, em cada perna assim, e braço segura. Os outros também na cabeça e já era, finalizado. Não tem mais jeito. Ele vai conseguir. Os outros vêm, cada. É como se fosse uma guerra. Vem 20 cara, depois vem 20 e pum, pum, pum. Ele não vai aguentar. Agora, se ele tivesse resistência e rapidez pra aguentar, tipo, vai um exemplo, 2 horas de batalha. Aí já era. Aí eu falava, não, o 100 ia perder, mas Contra diante fatos não disso- há argumentos. E você então. achou o que assim? Não, eu, sinceramente, eu pensava que o gorila venceria. Mas assistindo o vídeo agora com todas as análises, né, e afins, né, não tenho o que eu ficar debatendo aqui, né, mas, caramba, Não, mas deve mas sei ser lá, foda, cara, hein? fácil não seria não, viu? Não Fácil seria não fácil. seria fácil, não. E se isso acontecesse, a pessoa ia ter que assinar um termo lá de responsabilidade, né? Com Falar, certeza. Pensou se algum Quem chega um morrer, milionário e morreu. faz isso? É, não é bem capaz. É. Nossa, Round mas... Six aí, ó. É, com gorila. É. Rapaz, a proposta de Eu- temporada de Round 6 já tem um jogo aí, É. ó. Então foi o quê? Do Twitter que saiu isso, velho? Eu não sei se Da foi onde do que saiu? Twitter, mas... Mr. Beast, sei lá, Então, tava parece que fodendo. foi. Então. Caraca, velho. Mas, meus amigos, bom, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês concordam ou ainda assim discordam? Deixa aqui os argumentos também, que a gente quer ler os argumentos, tá bom? E sabe o que é foda também? Vai um exemplo que no mínimo 80 pessoas conseguem dar um soco nele, velho. São 80 80 socos, pessoas, tipo, né? pá! Às vezes, por exemplo, vai, É, querendo numa ou não, briga. homens são fortes, É, né? Homem tem eu vou a te sua falar uma força. coisa. Às vezes numa briga, no mano a mano, você toma tipo um socão bem forte, mas você já Já fica desmaia, meio. é. Mas, claro, ele é forte, mas Claro, velho, gorila. 80 socos nele. Você Você é pois foda, é, velho. David, vários pontos. Rapaz, dessa vez o David ganhou, hein? Eita, Leila. Vem aqui agora, vem. Eita, Eu quero aqui, ó, me retruca aqui, por com o favor. David aí nos Vem no comentários. debate. A gente se vê no próximo vídeo.